capítulo 6. Daniel 6. Só um verso. O verso de número 10. Daniel capítulo 6. Verso 10. Achou? Olha para cá para eu te dar um contexto. Quem escreveu foi Daniel, sabemos. Daniel foi chamado por Deus quando ainda adolescente. Se você ler capítulo 1, possivelmente Daniel tinha entre 16 e 17 anos, novo. Quando ele sai de Jerusalém, o cativeiro vai acontecer, Nabucodonosor é rei na Babilônia, a Babilônia invade Jerusalém, leva uma turma, e Daniel é um deles, que vai para a Babilônia, com 16, 17 anos. Quando ele chega na Babilônia, eles tentam mudar a cabeça de Daniel, mas diz Daniel 1:8 que ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse, não contaminasse. Com 16, 17 anos, adolescente, ou quase um jovem. A história conta, a Bíblia, às vezes, de um capítulo para o outro, de um verso para o outro, passam 20 anos, 50 anos. Daniel capítulo 6, ele tem por volta de 80 anos. Daniel já me ensina uma lição na vida, que o importante não é apenas começar bem, o importante é terminar bem. Não é difícil começar bem, às vezes dá para começar bem, o difícil é terminar bem. Ele tem aqui por volta de 80 anos, capítulo 6. E este homem que lá no capítulo 1 com 16, 17 resolveu, aqui com 80 anos, é a mesma coisa que tinha resolvido lá. Ele me ensina que dá para viver uma vida com Deus. Não um momento, mas uma vida com Deus. Ele está de 16 a 17 anos, a 80 anos, do mesmo jeito, fiel, temente ao Senhor. Aqui no capítulo 6, quem é rei é Dario, ou Dário, não sei como é que você quer falar, eu vou chamar de Dario. Este rei coloca 120 sátrapas, que são espécies de governadores, de 120 províncias, uma espécie de prefeito de cidades. Colocam 3 presidentes para governar sobre esses 120. Daniel é um dos presidentes. Então, se você divide 120 por 3, dá pelo menos 40 prefeitos sob sua tutela. E vamos lembrar, sem WhatsApp, sem e-mail, sem telefone, sem essas facilidades, correto? E ele tem que liderar esse povo. 3 presidentes, Daniel um deles, liderando 120 prefeitos. Ok? O Dario resolveu colocar uma lei, baixar uma norma, fazer um texto, uma escritura. E o texto dizia o seguinte: está proibido orar a qualquer Deus, seja o Deus verdadeiro ou ao seu Deus, não pode ter oração. No verso 10, que é o que a gente vai ler, quando o rei assina o termo, a escritura, quando ele assina, Daniel resolve então fazer exatamente o contrário do texto que o rei mandou fazer. O rei disse: não pode acontecer oração, porque eles tentaram pegar Daniel, vamos ver se a gente pode acusar ele, e olharam para a vida dele, uma vida reta, ilibada, sem mancha, não tem como acusar Daniel. Então vamos fazer o seguinte, vamos mexer com o Deus de Daniel, vamos mexer com a fé dele, e então a gente vai achar uma estratégia para pegar esse cara.
que nós vamos fazer? Vamos proibir ele de orar, porque se ele orar, nós temos então um motivo contra ele. O rei assina o decreto, a escritura, que não pode mais orar. E diz a Bíblia que Daniel sabe da escritura, sabe do decreto, mas Daniel vai orar. Olha o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Quantas vezes, irmãos? 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Até aqui. Irmãos, eu queria trabalhar com vocês sobre a vida de oração de Daniel, este homem de oração. Como que ele ensina para a gente? Como é que este garoto lá com 16, 17 decide, chega a 80 e continua o mesmo, crente, temente? Como? Qual o segredo? Dizem que a vida cristã, o segredo da vida cristã é que não tem segredo, né? Reuniram a liderança de várias nações e países, das igrejas evangélicas, para eles definirem algumas coisas. Aconteceu no passado, recente. Dentre as definições, tinha uma pergunta lá que era essa: quando termina o trabalho de um pastor? Porque, por exemplo, você vai fazer uma unha, você sabe quando termina, né? Você sentou lá, por exemplo, aqui na igreja tem a Jeane, Lenise, essa turma boa que faz unha. Eu não gosto do termo fazer unha, porque elas já são feitas, né? É Deus que faz. Mas vocês vão lá e pintam. Aí, quando termina? Bom, na hora que terminou de pintar 10, se você tem 10 dedos, terminou de pintar, acabou. Você sabe que terminou. A Lenise não vai começar a pintar a sua testa. A Jeane não vai começar a pintar o seu braço. Acabou. Bom, você é um pedreiro. Quando que termina o trabalho de pedreiro? Na hora que ele vai construir o muro. Na hora que acabou de construir o muro, acabou o trabalho dele ali. E do pastor, quando que termina? Essa era a pergunta que eles queriam resolver. Porque quando termina o trabalho de um pastor? Eles conversam daqui, conversam de lá, e eles definiram que o trabalho de um pastor na vida da ovelha termina, sabe quando? Quando a ovelha aprendeu a orar. O dia em que o pastor consegue ensinar a ovelha a orar, o trabalho dele acabou. Agora um crente existe ali. Então o pastor não dá o peixe, correto? O pastor te dá a vara e ensina a pescar. Perfeito? O segredo então é, o pastor não te dá algo pronto. Ele te dá o instrumento ou a instrumentalidade para você viver a vida cristã. Eu achei interessante. Quando que termina um trabalho de discipulado? Quando o discípulo aprendeu a orar. Aprendeu a orar? Agora você vai viver com Deus. Agora eu vou ajudar o outro a orar. Interessante. Daniel era um homem extremamente ocupado. Muito mais do que eu. Muito mais do que você. Um homem que, se você olhasse para a agenda dele, não cabe 5 minutos, Daniel, não tem. Está tudo ocupado, eu tenho que estar lá, o prefeito tal precisa de mim, o outro precisa de mim, eu tenho que resolver esse problema. Não cabe, não tem espaço, a agenda lotada. Daniel poderia falar isso para nós. Mas quantas vezes você consegue orar, Daniel? Diz Daniel que conseguiu orar 3 vezes por dia. Você também consegue. O difícil não é orar 3 vezes por dia. O difícil é continuar orando todo dia, 3 vezes por dia. Porque se eu definir, amanhã, segunda-feira, eu vou orar 3 vezes por dia, eu vou conseguir. Agora e na terça? E na quarta? Mês que vem? Ano que vem? Ano que vem já até esqueci. Nem lembro mais disso. Pois é. O difícil é manter aquilo que a gente decidiu. Mas Daniel ensina para a gente que é possível manter o que a gente decidiu. Pois é. Como que ele orava? Eu queria dar para vocês aqui, à luz da Bíblia, como que Daniel orava para a gente aprender com ele. Que eu creio que você quer ser um homem de oração, uma mulher de oração. Como que ele orava? Primeiro, notem vocês que a oração de Daniel era secreta, era em secreto. Diz o texto bíblico, olha o verso 10. Quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto. Irmãos, pode orar em público? Pode. Problema? Nenhum.
Devemos? Devemos. Mas qual que é a melhor forma para a gente orar? Em secreto. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6, falou isso para nós. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Qual que é a melhor forma? Daniel está ensinando para mim aqui. Os judeus não oravam no quarto. Sabe como é que os judeus oravam? Eles iam para a praça. Tanto é que lá no Novo Testamento, Jesus vai lidar com esse problema. Eles iam para a praça, levantavam os braços, porque eles querem ser vistos, eles querem ser notados. Mas Daniel não. Ele entra no quarto e ora dentro do quarto, em secreto. Irmãos, eu li uma frase assim no livro: o que nós fazemos em off é o que determina o que será da nossa vida on. Pegou? Entendeu? O que nós fazemos em off, isto é, quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo, ninguém sabe. O que fazemos em off é o que vai determinar como será a nossa vida onde os outros estão vendo. Quem somos nós no secreto é o que determina a nossa vida em público. Então, como é que está a sua vida de oração em secreto? Daniel vai orar, ele fala: eu vou orar e só vai ter duas pessoas ali, Deus e eu. O pai e o filho. O dono e o servo. Só. Eu só quero a presença dele ali. Irmãos, você vai para Jesus, você vai ver que Jesus ensina para a gente a orar em secreto. Ele se retira, ele deixa os discípulos. Gente, ficam aí que eu vou orar sozinho. Eu oro com vocês, mas eu oro sem vocês. Você olha a vida de grandes homens de Deus. John Wesley, homem de oração. George Whitefield, homem de oração. Você olha a vida dos reformadores. Martinho Lutero, homem de oração. João Calvino, homem de oração. Você olha Jonathan Edwards, um dos homens mais avivalistas que já pisaram nessa terra depois da Bíblia, homem de oração. Pois é, se a gente quer ser alguma coisa nas mãos de Deus, nós precisamos orar. E o primeiro passo é orar em secreto. Agora veja o segundo ensinamento que eu aprendo aqui com Daniel. O segundo ensinamento: Daniel orava consciente da presença de Deus. Olha o texto: entrou no teu quarto, na tua casa, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você: onde que ele está? Você sabe? Aqui no texto? Ele está na Babilônia. Então, imagine aqui, só a título de entendimento. Isso aqui é o nosso quarto. Ele entra no quarto dele. A Babilônia está aqui. Ele está na Babilônia. Só que quando ele abria a janela, ele sabia que Jerusalém estava naquela direção. E Jerusalém é o lugar onde havia o templo, onde a presença de Deus estava. Olha o que Daniel está ensinando para mim e para você. Eu estou na Babilônia, mas quando eu oro, eu me conecto com o Deus presente em Jerusalém. Então, qual que é a distância entre você e Deus? Alguém disse que a distância entre nós e Deus é de uma oração. Quando eu oro, eu me conecto com Deus. Quando eu oro, eu falo com o Pai. Quando eu oro, eu tenho acesso ao trono. A oração nos liga ao nosso Deus. Qual que é a distância nossa de Deus? Está a uma oração. Orou, a distância acabou, Deus está presente. Daniel está na Babilônia, mas falando assim: eu estou em terra de ímpios, mas eu estou conectado ao Deus dos crentes, ao meu Deus. Entendeu? Terceira, ensinamento da vida de oração de Daniel. Diz o texto bíblico que era habitual, aqui que está o segredo, que eu acho que é o mais difícil, pelo menos para mim. Diz o texto bíblico que eles sobem no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, como costumava fazer. Ô irmãos, lembro do Jarbas, que foi pastor do nosso presbitério. Eu não sei se essa frase é dele, eu acho que não. Mas ele falou tanto, que toda vez que eu penso na frase, eu penso nele. Ele dizia assim: tem muita gente que tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Começa muito, mas termina nada.
Fez, começou, mas foi até onde? Parou, não acabou. Concorda então que o mais difícil não é começar? O mais difícil é continuar o que começou até o final? Daniel ensina para mim o seguinte: eu resolvo orar 3 vezes por dia, e isso virou hábito. Eu faço isso frequentemente. Gente, um homem lidera 120 prefeitos, 120 cidades. E o homem tem tempo para orar 3 vezes por dia. Meu Deus! Então, eu não tenho desculpa. Alexandre, você tem tempo? Não, não tem tempo para orar. Não, não é desculpa. Teve gente muito mais ocupada do que eu que orava. Então eu posso. Talvez eu digo que não tenho tempo, que na verdade para mim não é prioridade. Porque tudo aquilo que é prioridade, a gente arranja tempo. Correto ou não? Se alguém disser, amanhã 5 da manhã, o governo vai entregar em Belo Horizonte, 5 da manhã, o governo vai entregar lá 10 mil reais. Mas você tem que estar presente. Irmão, você abandona tudo que você tem que fazer amanhã. Você que está sem tempo. Você vai, deixa eu fazer o cálculo, eu vou de eu vou gastar 500 reais, então se eu pegar 10 mil do governo, eu tenho 9.500 de lucro. Estou lá. Virou prioridade, a gente arruma tempo. Quando não é prioridade, eu digo que não tenho tempo. Na verdade, eu tenho, é eu que não quero. Tempo temos para orar? Claro que temos. Às vezes é a gente que não quer. Por quê? Porque é difícil, é contra a nossa natureza. É contra a nossa natureza. Mas Daniel ensina que a vida de oração deve ser um hábito, uma prática. 3 vezes ao dia. Pois é. Ô pastor, o segredo tem que ser 3 vezes ao dia? Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando que ele tinha uma vida de oração. Você pode orar 5 vezes ao dia, 10 vezes ao dia, 20 vezes ao dia. Não é questão de quantidade, é questão de você entender que você está a uma oração do Pai. Qual que é a distância? Uma oração. Orou, a distância acabou. Pois é. Agora eu entendo algumas coisas, irmãos, que para a gente ter o hábito, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter lugar, verdade? Daniel falou assim, o meu lugar é o quarto, ali eu oro. Tem aquele filme, né, O Quarto Secreto, onde o filme ensina muita gente isso, né? De você ter um espaço na sua casa para oração. Não é a realidade para todos, mas a lição do filme é boa. Reserve um lugar para você orar. Pode ser o seu quarto, pode ser na sala, pode ser no escritório, não sei onde, mas um lugar onde você e o Pai apenas estão. Senhor, agora nós dois aqui. Deixa eu contar para o Senhor algumas coisas. Deixa eu conversar com o Senhor algumas coisas. Eu conheci um homem que ele ia orar e colocava 2 bancos no quarto. Achei tão engraçado isso. Dizia ele que punha 2 bancos, sentava no banquinho, primeiro banquinho, colocava um banquinho na frente. Aí dizia, Senhor Jesus, senta aqui nesse outro banquinho, vamos conversar um pouquinho. Você está entendendo a figura, o ensinamento? Não é que Jesus ia lá e sentava, sei lá, vai ver que sentava, não sei. Mas é a questão de intimidade. Senhor, o Senhor está aqui, nós dois vamos conversar um pouquinho. Vamos trocar umas ideias. Pois é, se a gente orasse mais, reclamávamos menos. Se orássemos mais, murmurávamos menos. Se orássemos mais, seríamos mais usados por Deus. Se orássemos mais, nossa igreja era melhor. Se orássemos mais, a minha vida era melhor. Se orássemos mais, eu conhecia mais o meu Pai. É que nos falta oração. E eu digo na minha vida, falta-me orar. Eu preciso orar mais. Mas quer ver mais em quarto lugar? Como é que era a vida de Daniel? De oração. Diz o texto bíblico que era uma oração humilde, dependente. Notem vocês que ele está de joelhos. Ele entra, se punha de joelhos e orava. Eu disse agora há pouco, judeus não oram de joelhos, oram em pé e nas praças. Mas esse homem se põe de joelho. Pastor, então orou de joelho funciona? Não, não é isso a conversa. Orar de joelhos é uma manifestação física daquilo que pode estar no teu coração. Quando alguém se ajoelha, alguém está dizendo, eu me rendo. Alguém se ajoelha e está dizendo, eu não controlo a minha vida, é o Senhor que controla. Alguém de joelho está dizendo, eu dependo de Ti, ou o Senhor faz, ou está ruim para mim.
Joelhos não é nada mágico, mas é um símbolo daquilo que pode estar no teu coração. Oh Deus, eu dependo tanto de Ti que eu estou curvado, eu estou de joelhos, eu estou aqui quebrantado, eu preciso do Senhor, é dependência. Irmãos, nós devemos orar e os nossos joelhos devem ter calos de oração. Talvez um dos ensinamentos bíblicos que mais mexe comigo é o de Tiago, que escreveu a carta. Os estudiosos diziam que Tiago tinha um joelho de camelo, joelho inchado, era uma pelota no joelho dele. Sabe por qual razão? Ele orava tanto tempo de joelhos, que foi dando feridas, machucados no joelho dele. E eles apelidaram Tiago de joelho de camelo. Ô irmãos, a gente precisa de ter uma vida de oração. Eu lembro que um pastor amigo meu foi visitar lá na Escócia, o lugar onde John Knox pastoreou, e dizem, e tem esse lugar lá, eu não conheço, que gostaria muito de conhecer um dia, tem um cantinho onde John Knox passava horas em oração. E onde ele passava horas em oração, o chão gastou. Ele ficava de joelhos ali. O chão gastou. Onde você tem muito rodízio, gasta, né? O chão gastou. Dizem que Billy Graham, nosso maior evangelista do século passado, chegou lá naquele lugar, colocou os joelhos em cima das marcas de John Knox e falou: Deus, Tu fizeste com ele, faz comigo. Tu fizeste com ele, faz comigo. E Billy Graham se tornou o que você já conhece, o maior evangelista do século passado. Aí o pastor amigo meu foi lá. Aí me contou disso, eu falei: o que você fez? Ele falou: fiz a mesma coisa. Eu ajoelhei e falei: Deus, Tu fizeste com John Knox, fizeste com Billy Graham, faz comigo. Eu falei: eu estou doido para ir lá, irmão. É claro que eu não preciso de ir lá, né? É só para você compreender. A gente pode orar sim em qualquer lugar, mas ali estavam as marcas de um homem de oração. A gente precisa ser um homem ou uma mulher de oração. Às vezes a nossa vida não rompe porque a gente ora pouco, irmãos. A nossa vida não avança porque oramos pouco. A gente reclama tanto, mas fala tão pouco com o Pai. O Pai tem saudade de nós. E nós precisamos orar mais. Agora quer ver? Em quinto lugar, como é que é a oração desse homem? Era uma oração com gratidão, agradecida. Diz o texto bíblico no verso 10, na parte final, diz que ele orava e dava graças. Qual era o motivo de oração de Daniel? Eu não sei o que ele falava para Deus, mas eu posso imaginar: Deus, obrigado, porque eu estou na Babilônia, mas o Senhor está comigo. Obrigado, porque em todo tempo o Senhor se revelou a mim. O Senhor me dá sonhos, o Senhor me dá visões, e ainda o Senhor me ajuda a interpretá-los. Obrigado porque o Senhor me colocou aqui neste lugar do pecado, que a Babilônia é lugar de pecado. O Senhor me colocou aqui, mas pela Tua graça eu estou conseguindo manter uma vida temente a Ti. Obrigado, obrigado. Pois é, irmãos, a gente tem motivo para agradecer, fala sério. Nós temos motivo para agradecer. Estava em Belo Horizonte agora, aí na sexta-feira eu peguei um colchão emprestado, o pastor Jairo estava lá, para o Ravi usar. Nós não levamos o colchão e tive que providenciar. Aí o pastor falou: consigo para você, minha filha tem. Aí pegou o colchão, beleza. Aí tive que devolver na sexta-feira. Aí, onde você mora? Falou o lugar, fui lá. Quando eu estou passando debaixo do viaduto, o sinal fechou, eu debaixo do viaduto. É Deus, né? O sinal fechado, você tem tempo. Aí eu estou aqui, rapaz, quando eu olhei o viaduto passando aqui em cima, onde havia espaços, gente morando ali, mulheres, crianças, pessoas que não têm casa, moravam ali, dormindo num papelão. Aí eu olhei aquilo foi assim, fisgou meu coração. Meu Deus, às vezes eu reclamo de tantas coisas. Olha onde tem pessoas morando, num papelão, vento, frio, sujo, poeira, está ali. A gente tem motivo para dar graças. A gente tem muitos motivos para agradecer a Deus. A gente pode olhar para a nossa vida e falar: obrigado, Deus, eu tenho uma cama, eu tenho um chuveiro, que às vezes eu queria que esquentasse mais, mas esquenta. Obrigado porque eu tenho comida. Todos nós aqui, irmãos, nós não passamos fome, fala a verdade. A gente não sabe o que é fome, a gente sente vontade de comer, que é um presente de Deus também, sentir vontade de comer, né? Mas fome nós não sabemos.
Você passar 5 dias sem pôr um alimento na boca. 5 dias. 10 dias. Pensa. E tem gente assim. E você, Deus te agraciou. A gente tem motivo para agradecer. Então, na sua oração, agradeça. Deus, obrigado. Obrigado por isso, por aquilo, obrigado. Quem agradece, murmura menos, ou nada. Quem agradece, encontra mais alegria. Diz um escritor que a alegria está na gratidão. Quanto mais grato sou, mais alegre sou. Parece que faz sentido. Vamos ver o resultado na vida deste servo de Deus? Pastor, se eu orar em secreto, ter consciência da presença de Deus, manter o hábito de orar, for dependente na oração, e a minha oração for recheada de gratidão, qual que é o resultado na minha vida? Vamos ver o resultado na vida de Daniel? Número 1, Deus o defende. O rei colocou que se alguém orasse, iria então para a cova dos leões. Daniel ora, aí sempre tem os fofoqueiros, correto ou não? Todo lugar tem fofoqueiro. Os presidentes e os sátrapas olharam para Daniel e falaram assim: rei, aí ó, o senhor tem que cumprir o que o senhor falou. Ele está orando. Diz o texto bíblico, se você ler tudo, você vai ver que Dario ainda tenta poupar Daniel. Mas a pressão, e sempre tem um povo que pressiona, a pressão foi grande. Ele falou: não vai ter jeito, Daniel, eu vou te jogar na cova dos leões. Diz o texto bíblico que joga Daniel lá. Quanto tempo ele ficou, a gente não sabe. Agora o que dá para saber é que Dario vai deitar na cama e não dorme. Às vezes Deus faz a gente dormir, às vezes Deus não deixa a gente dormir, correto? Às vezes Deus dá sono, às vezes Deus dá insônia. Sabia disso? Tem épocas que Deus vai: não, filho, descansa, soninho tá bom, vai, vou fofar o leito. Tem época que Deus fala assim: não, filho, a cama vai ficar bem ruim, você não vai dormir, porque eu quero que você pense alguma coisa. Com Dario aconteceu isso. Diz o texto que ele põe a cabeça no travesseiro, deita na cama e não dorme. Quem está fazendo isso com ele? Deus. Deus está defendendo este homem. Aí de repente, diz o texto bíblico que Dario amanhece, vai lá, o que está acontecendo? Eles colocam uma espécie de uma pedra grande, é de manhã. Então Daniel passou no mínimo do dia anterior até o dia seguinte, no mínimo, na cova dos leões. Ô Daniel, o que está acontecendo contigo aí? Aí Daniel vai responder, engraçado, é a única hora que Daniel vai falar. Em nenhum momento ele se defendeu. Aí ele falou assim: olha, o Senhor enviou um anjo, e anjo você sabe no Antigo Testamento que é Cristo, correto? A manifestação de anjos no Antigo Testamento é Cristo entre o povo. Daniel está falando assim: vocês me enviaram para cá, mas o Senhor Jesus está comigo, Ele segurou a boca dos leões, e está tudo bem comigo. Deus o defende. Um homem e uma mulher de oração, é Deus que o defende. Você não precisa se defender. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Prestei um livro para o Esdras, 5 votos para obter poder espiritual. Um dos votos é, Esdras: não se defenda, nunca se defenda. Um crente tem que entender que ele tem um advogado. Quem é o seu advogado? Jesus Cristo de Nazaré. Então você não precisa ficar argumentando a teu favor. Ah, pastor, difícil? Muito. Possível é. Na Bíblia tem um exemplo, né? José. O que você fez com a mulher de Potifar, rapaz? Não, você vai parar na prisão. Diz a Bíblia que José não se defende, não. Pois é, lembra, o Senhor é o nosso reto juiz, é o nosso advogado fiel. Não precisa ficar se defendendo, Deus sabe. As pessoas não sabem, Deus sabe. Daniel falou: eu não preciso me defender, seja fora da cova ou dentro da cova, Deus vai me defender. Quem ora, entendeu essa verdade. Quer ver a segunda coisa na vida de quem ora, o resultado? Deus julga suas causas. O verso 24, ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. O negócio se inverteu. O povo chegou para Dario e falou assim: ó, aquele homem lá está orando, o senhor mandou que não pode, eles estão fazendo, então tem que jogar eles na cova. Jogou na cova, Daniel está vivo. Agora o rei mudou a conversa: vocês que acusaram, agora vocês vão parar lá dentro. Olha o que o verso 25 vai dizer. Foram lançados, 24, verso 24, foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova,
e os leões os despedaçaram. Meu Deus! Sabe o que Daniel fez? Nada. Deus fez tudo, julgou a causa dele. Irmãos, a sua causa, põe nas mãos de Deus. Lucas 18, a parábola do juiz iníquo. Jesus ensina sobre o dever de orar e nunca esmorecer, nunca desanimar. Aí o texto lá coloca um ímpio, um juiz ímpio, julgando a causa de uma viúva, uma mulher que naquele tempo não era reconhecida. Aí o juiz, porque foi importunado pela mulher, julga a causa dela, e no final o texto diz assim: assim não será o teu Deus, o teu Pai? Se um ímpio conseguiu julgar a causa de uma mulher, imagine Deus então a nossa causa. Põe sua causa nas mãos de Deus, conte para Deus: Senhor, aqui ó, meu problema é esse, a dificuldade é essa, a situação aqui ó, eu estou falando para o Senhor, e o Senhor vai dar um fim, o Senhor vai dar um ponto final, o Senhor vai dar uma resposta, o Senhor vai dar uma saída, está nas suas mãos. Deus julga as nossas causas. A turma que quis condenar foi a turma que foi morta, parou dentro da cova dos leões. Pois é. Terceiro, escute aqui, qual o resultado? Deus é glorificado. Quem aprendeu no passado? Pergunta de catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então concorda comigo que quem tem vida de oração cumpre esse propósito? Se eu tenho vida de oração e Deus vai ser glorificado na minha vida, eu nasci para glorificá-lo, então o propósito se concluiu. Quem tem vida de oração, Deus é glorificado na sua vida. Note, não é eu sou glorificado. Segundo ponto lá, né, Esdras do livro, 5 votos para obter poder espiritual. Nunca se defenda. Número 2, nunca receba nenhuma glória. Nunca receba nenhuma glória. Aliás, Salomão falou, né? Seja os outros que te louvem, e nunca você mesmo, que tem uma turma que gosta muito de falar dele mesmo, né? Eu faço. Eu posso. Sou capaz. Eu fiz. Eu canto bem. Eu prego maravilhosamente bem. Se alguém te louvar, não receba glória. Deus, é por causa do Senhor. Você canta tão bem, irmão. Obrigado. Deus, é o Senhor que me permite. Mas você faz um bolo. Não, mas que bolo? Porque eu sempre brinco que tem mãos e mãos, correto? Se eu der a mesma receita aqui para todo mundo fazer em casa, os mesmos passos, não sai o mesmo bolo. Tem mão e mão. Mãos e mãos. Então, é quase que uma vocação. Você põe um negócio na mão da Cileide, o negócio acontece. Você põe giló, vai sair bolo. Também não é tanto, não é mágica. Só brincando com a Cileide, que é um bom cozinheiro, como tantas outras mulheres aqui. Deus é glorificado. Mas que coisa boa que a senhora fez. Obrigado. Para a glória de Deus. Você faz isso tão bem. Obrigado. Para a glória de Deus. Nunca receba a glória, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Deus é glorificado. Olha o verso. Diz o texto bíblico no verso 25. O rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Gente, o decreto era, antes, não ore. Daniel orou, foi parar lá na cova, saiu da cova. Agora o decreto é, temam, sirvam ao Deus de Daniel. Quem está recebendo glória nisso aqui? Deus. Nós nascemos para glorificá-lo. Quarto, quer ver o resultado? Separei 4 resultados. Deus é glorificado. Quarto, Deus o faz prosperar. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Daniel passou pelo império de Nabucodonosor, passou pelo império, o rei Belsazar, passou pelo rei Dario, todos esses reis passaram, mas diz a Bíblia que Daniel permaneceu e permaneceu próspero. Quer ver o texto?
Deixa eu ver, eu anotei, 28, verso 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Quem tem vida de oração, prefeitos passam, reis passam, mas a sua vida de prosperidade com o Senhor permanece. Nós precisamos de orar, irmãos. Agora, o que é prosperidade? Não estou falando de dinheiro no bolso, não estou falando de grana, não estou falando dessas coisas de bens materiais. Prosperidade é paz na alma, é estar no lugar certo, onde Deus quer que você esteja, é consciência de quem você é, consciência de quem Deus é. Isso é prosperidade. E diz o texto bíblico que passaram os reis e Daniel foi próspero. Ô irmãos, nos levantemos em oração, jovens, adolescentes, crianças, adultos, homens e mulheres, nos levantemos em oração, ore mais, separe tempo, separe lugar, fala, Deus, eu estou aqui, eu preciso de orar, eu posso parar lá numa cova, mas se eu estiver numa cova, eu for um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus vai estar comigo lá. Deus não promete livramento, Deus promete companhia. Às vezes livramento vem a reboque, entende? Às vezes Deus dá o livramento, às vezes não. Mas se Daniel morresse na cova, pergunta a você, se morresse lá, está com Deus do mesmo jeito? Você entende? Está com Deus do mesmo jeito. Às vezes Deus livra, às vezes Deus não livra, mas o mais importante não é se livra ou não, o mais importante é se Ele está com a gente ou não. Um com Deus é maioria, um com todos os seres humanos está sozinho. Nós precisamos estar com Deus. Nos levantemos em oração, irmão. Ore mais, eu preciso, eu acredito que você também precise. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé? Deus, desperta o nosso coração para Ti, atrai-nos, de modo que tenhamos sede de falar contigo, onde estivermos, na situação que nos encontrarmos, sem dúvida podemos falar contigo. O véu foi rasgado, temos acesso à sala do trono, por meio da oração em nome de Cristo. Então permita-nos, Deus, aproveitarmos desta bondade do Senhor, de falarmos com o Senhor frequentemente, diariamente, costumeiramente, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos que sejamos homens e mulheres de oração, que esta igreja se levante em oração, que a nossa cidade seja impactada pelos homens e mulheres de oração, e que venha um tempo novo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te guarde, irmão, até a noite, permitindo Deus.